Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Eu sou Leandro Campos e este é o programa Mar de Esperança. E com alegria nós temos essa oportunidade de nos encontrarmos diariamente para ouvir e refletir sobre a Palavra de Deus. O nosso objetivo é que a gente se aproxime da Palavra de Deus, entenda que Deus fala aos simples de coração e que nós consigamos colocar em prática as mensagens e ensinamentos de Jesus Cristo. Ultimamente, muitas pessoas têm me procurado com um tema recorrente, que é sobre oração. Muitas pessoas têm ouvido de maneira muito equivocada afirmações e colocações, seja em meios de comunicação como TV e internet, seja durante os cultos, seja através até de lideranças, muitas informações equivocadas sobre a oração. E hoje nós vamos refletir particularmente sobre a oração padrão, a oração standard do cristão, a oração de Jesus. Olha, a oração nada mais é do que falar com Deus e ouvir o que Deus tem a falar para cada um de nós. É preciso que a gente entre em sintonia com a vontade de Deus. É preciso que a gente entre em sintonia com a sua palavra, com Jesus Cristo. É preciso que haja uma coerência entre aquilo que a gente ouve e ora com aquilo que a gente pratica. Hoje nós vamos ler um trecho das Sagradas Escrituras que encontra-se no livro de Mateus, capítulo 6, versos de 7 a 14. Diz assim a palavra de Deus: Nas vossas orações não useis de vãs repetições como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque o vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes mesmo de o pedirdes. Portanto, orai dessa maneira: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos submetas à tentação, mas livrai-nos do maligno. Pois se perdoardes os homens os seus delitos, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes os homens, vosso Pai também não perdoará os vossos delitos. Meu amado irmão, minha amada irmã, essa é a oração de Jesus. A oração de Jesus, ela louva, ela adora a Deus. A oração de Jesus nos ajuda a confessarmos os nossos pecados. A oração de Jesus nos ajuda a pedir aquilo que é necessário para cada dia da nossa existência. Não para que nós possamos acumular riquezas neste mundo, mas para que nós possamos viver com dignidade aqui e agora, como filhos e filhas de Deus, como filhos da promessa. A oração de Jesus nos pede incessantemente a reconciliação. Ou seja, se nós não somos capazes de nos perdoar mutuamente, como nós podemos pedir a Deus perdão pelos nossos delitos, pelas nossas faltas? Então, existe aqui um esquema de oração, existe aqui uma diretriz. Jesus não nos pede que a gente pegue essa fórmula e repita mecanicamente, mas se você não sente segurança ainda para fazer uma oração espontânea, então essa é a melhor forma de orar. Você pode ler diretamente da sua Bíblia. Se você já memorizou essa oração, seja pela sua formação, seja pelo seu convívio numa igreja cristã, você pode fazer lentamente e de maneira meditativa. Cada palavra que você pronuncia, você medita no seu coração, até que você tenha a segurança
de elaborar a sua própria oração. O momento de falar com Deus, nós devemos reservar um momento especial do nosso dia, seja no início, no final do dia, seja quando nós rendemos a ação de graças pelo alimento que iremos tomar. É um momento de profunda comunhão com Deus. É um momento de colocarmos a Deus todos os nossos projetos, para que nós sintamos a mão de Deus dirigindo as nossas decisões, para que nós façamos tão somente aquilo que Deus quer que nós façamos. Nós vamos agora para um breve intervalo, já retornamos com mais Mar de Esperança. Fique conosco. Alô, alô, nação santista! Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Radar Esportivo, o tricampeão da Baixada, de segunda a sexta-feira, ao vivo, do meio-dia à 1h. E também pelo site www.tvcomsantos.com. Conto com você. Alô, nação santista. O radar está no ar. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o programa Mar de Esperança. Eu sou Leandro Campos e apresento com muito carinho, muita reverência, essa programação que visa colocar a Palavra de Deus no centro da nossa vida e também os seus ensinamentos de maneira prática, para que nós possamos aplicá-la nas grandes questões com as quais nós nos deparamos no dia a dia. Hoje, de maneira muito especial, nós refletimos sobre a oração de Jesus, a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Quando os discípulos estão ali em volta do Senhor e pedem, olha, Senhor, ensina-nos como orar, ensina-nos como nos dirigir ao Pai que está nos céus. E aí Jesus faz aquela bela oração que nós conhecemos como Pai Nosso, ou oração dominical, ou oração do Senhor. Existem algumas variações, existem algumas traduções, dependendo da origem do grego, seja do evangelho, de um evangelho ou de outro evangelista, mas é uma oração universalmente aceita, querida e recitada. É claro que muitas pessoas hoje defendem a tese da oração espontânea, e isso é muito bom. Mas para quem está iniciando, para quem ainda sente alguma insegurança, sem dúvida alguma, a oração do Pai Nosso é a oração estándar do cristão, é a oração modelo. Então nós podemos orar com segurança e saber que dali podemos extrair todo o ensinamento necessário para que a um tempo médio ou longo nós possamos fazer a oração espontânea. A oração, ela não é uma barganha com Deus. Eu simplesmente não dialogo com Deus no sentido de que eu peço e Deus me dá alguma coisa. Antes, a oração serve para que nós possamos reconhecer o quão pecadores nós somos diante de um Deus que é todo santo. A palavra de Deus, a Bíblia, nos garante a santidade daquele que é o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis do mundo criado e incriado. Daquilo que nós sabemos e daquilo que nós nem imaginamos, nós nem cogitamos. Então, a oração, ela acalma o nosso coração. A oração nos cria uma disciplina de um relacionamento com Deus. Nós podemos fazer a oração de maneira particular, mas também nós somos chamados a orar de maneira comunitária. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali com eles, diz nosso Senhor Jesus Cristo. No passado, nossos pais e nossos avós tinham um costume muito salutar de manter num canto da casa um oratório. E naquele lugar ele fazia suas orações. A qualquer momento do dia, ele consagrava o seu trabalho, a sua família, a si mesmo, a Deus.
e dali ele tocava o seu trabalho para a manutenção da família. Nós também hoje, diante de tantas realidades adversas e que nós estamos acompanhando, nós também podemos criar esse hábito. Podemos dedicar um espaço, seja no nosso apartamento, na nossa casa, ou ainda no nosso local de trabalho, se tiver autorização da pessoa responsável, ter um local dedicado à oração, para que ao longo do dia nós possamos falar com Deus. Eu tenho certeza que a partir daí, dessa disciplina, desse dia a dia, muitas coisas boas vão acontecer para cada um de nós. Ok? Vamos falar com Deus? Eu queria convidá-lo, meu irmão e minha irmã, a que nós possamos também agora, de uma maneira até espontânea, elevar a Deus as nossas orações. Eu queria colocar diante de Deus a sua necessidade, seja por saúde, seja por emprego, seja pelos relacionamentos, às vezes passando alguma dificuldade com o esposo ou com a esposa, com os filhos, ou com o patrão, ou no trabalho, enfim. Eu não sei, mas Deus conhece o coração de cada pessoa e eu queria apresentar a Ele tudo isso em oração. Vamos falar com Deus? Querido e eterno Deus, ó Pai, nós apresentamos diante de Ti todas as intenções das pessoas que assistem este programa. Eu não sei quais são essas intenções, mas o Senhor conhece, o Senhor prescruta tudo aquilo que está no coração de cada uma das pessoas que nos ouvem neste momento. Eu peço que derrame a bênção da saúde física, mental e espiritual sobre cada um de nossos ouvintes. Eu peço, ó Pai, que alcance aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em viagem, para que tenham uma viagem em segurança, possam ter um bom retorno às suas famílias, que nada de mal lhes aconteça. Eu peço, Senhor, por aquele pai de família ou aquela mãe de família que encontra-se desempregado, encontra-se passando por entrevistas, mas que não tem tido uma resposta positiva. Tantas famílias nos últimos tempos têm perdido os seus empregos, seja na área da indústria, seja na área do porto, seja na área do comércio, aqui na nossa região, na Baixada Santista. Eu peço ao Pai que esteja com cada um deles, sustentando esse pai de família, essa mãe de família. Eu peço, Senhor, por todos os estudantes, para que eles aproveitem bem este tempo de estudo, seja no colégio, seja na faculdade, para que eles possam ter um futuro melhor, mais estável na sua profissão. E eu peço ao Pai a Tua bênção e a Tua graça, seja derramada rica e abundantemente sobre a vida e o lar de cada um dos nossos ouvintes. E eu peço a Tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que seja derramada hoje e sempre. Amém? Até o próximo programa Mar de Esperança.